O meu primeiro questionamento é a Vale. O representante da Vale que aqui está, Marcelo, nós já nos encontramos, né, Marcelo, em várias audiências, porque a situação da mineração, através da empresa que você representa, tem causado muita dor e sofrimento em vários lugares. Então, já presidi várias audiências públicas, que, inclusive, fez um processo de contribuição aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aquelas audiências, elas não eram da minha cabeça, além de ser uma necessidade da população atingida pela atuação da sua empresa, aquelas audiências elas foram um acerto político nessa CPI, de que várias questões que não teriam tempo de serem tratadas no tempo regimental da Comissão Parlamentar de Inquérito seriam tratadas em outras das 22 comissões permanentes dessa casa. Por isso, nos encontramos tantas vezes em audiências públicas, às quais eu presidi várias. Então, a primeira pergunta que eu quero que você responda, você nos disse que a Vale fez um pedido de desculpas às vítimas. Eu não ouvi nenhum pedido de desculpas de nenhum executivo representando a Vale em nenhuma reunião aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao contrário, os executivos evitavam sequer olhar para os familiares que aqui estavam, ao ponto, de fato, de nós adotarmos metodologias de descermos, assim, de modo que os familiares estavam aqui e, pela nossa posição enquanto deputado, o Executivo se tornou obrigado a olhar as pessoas. Caso contrário, as pessoas seriam ignoradas pelos executivos. Eu fiz uma busca aqui, eu vi um pedido de desculpas no Twitter do presidente da Vale. Mas eu vi dezenas de peças publicitárias, Marcelo. Não vi nenhum pedido de desculpas. Inclusive, quando, do Dia das Mães, em que muitas famílias não tiveram o direito de ter as suas mães na celebração que é do modo de vida que a Lilian tanto nos disse. Pedir desculpas faz parte da reparação. Então, eu gostaria que você me respondesse e encaminhasse posteriormente essa Comissão Parlamentar de Inquérito todas as campanhas publicitárias realizadas pela Vale pedindo desculpas ao povo mineiro por este sofrimento que nós estamos vivendo desde o dia 25 de janeiro de 2019. E quais foram os outros veículos utilizados para esse pedido de desculpas, além de, eventualmente, uma entrevista coletiva, que a que eu vi, coletiva do presidente, no momento do rompimento da barragem, dizia outras coisas. Mas, no Twitter dele, ele pediu desculpas. Foi só no Twitter? Foi em quantas peças publicitárias vocês pagaram nos jornais de circulação no Estado pedindo desculpas ao povo mineiro? Essa é a minha primeira pergunta objetiva. Você nos disse também que é um dos princípios, né? Você trouxe vários eixos de atuação da sua empresa, e um dos eixos foi a garantia e segurança aos atingidos, que a Vale está se preocupando com esse fator, e nós estamos debatendo, nessa audiência em específico da CPI, a questão da reparação. Então, você disse que a Vale tem cuidado da garantia e segurança aos atingidos. Então, a minha primeira pergunta: como vocês estão reconhecendo os seus funcionários e terceirizados como atingidos? Porque todos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, até este momento, assim como os trabalhos da Comissão Permanente de Trabalho e Previdência aqui da Assembleia Legislativa, nos disseram o contrário. Vocês não só não reconhecem os seus próprios funcionários como atingidos, como vocês não mantiveram seus funcionários afastados para tratamentos psiquiátricos. O afastamento só seria possível pelo regime geral de previdência. Vocês afastaram seus funcionários por um tempo e depois vocês impuseram o retorno desses funcionários ou o encaminhamento deles ao INSS. Vocês retornaram funcionários que estão em tratamento psiquiátrico. Neste momento, funcionários da Vale que estavam no dia 25 de janeiro, em Córrego do Feijão, que poderiam estar mortos, que foram resgatados da lama, que viram seus colegas serem assassinados, estão trabalhando, atuando com maquinário pesado, fazendo uso de medicamento para tratamento psiquiátrico. Então, eu queria entender o conceito de segurança.
aos atingidos e de reparação total, porque os seus funcionários também fazem parte desse escopo de atingidos pelo crime cometido pela sua empresa no dia 25 de janeiro. Então, os funcionários não puderam dar continuidade ao seu tratamento psiquiátrico afastado da Vale. Quando nós ouvimos os funcionários da Vale, eles vêm aqui no estado emocional que nos comove, em condições psiquiátricas, fazendo uso de medicação e tendo que continuar trabalhando na empresa. Então, essa segurança que você nos disse que é um dos eixos ou dos pilares ou princípios da empresa que você está representando aqui. Os terceirizados, vocês não fizeram nada. Os terceirizados que aqui vieram disseram que estão sendo assistidos pelas suas empresas, mas pela Vale, muitas vezes não houve sequer o reconhecimento destes trabalhadores. Então, de fato, relator, eu fiquei confusa com esse conceito de garantia, de cuidar das pessoas, de reparação total, porque a escuta dos próprios trabalhadores da Vale, vocês não se preocuparam na reparação total, como você nos informou aqui. Segundo, outro ponto, vocês colocaram os funcionários para procurar os colegas, Marcelo. Como isso é possível? Nós estamos discutindo direito de atingido. Os atingidos foram para a lama buscar os seus colegas assassinados. Os funcionários da Vale encontram pedaços de corpos dos seus colegas e são obrigados a continuar. Quem é empregado num país com 13 milhões de desempregados que diz não para o patrão? Eu tenho fotos, foram trazidas. Nós fizemos uma audiência pública específica em outra comissão, que foi da de trabalho. Os meninos na lama não receberam nenhum treinamento para isso. Eles não são especializados em fazer busca, em auxiliar buscas. Eles usam maquinário e, de repente, o maquinário corta o pedaço do corpo do colega que está lá há 5 meses. É isso que a Vale está fazendo com seus próprios funcionários. Então, o conceito de garantia e segurança dos atingidos, eu me perdi. E se você puder nos explicar, de forma objetiva, sem fazer propaganda para a sua empresa, eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender como que vocês colocaram os funcionários de vocês para buscar os colegas que estão lá na lama até este momento. Eu não consegui compreender esse processo. Como eu também não consegui compreender que vocês não fizeram contato com as famílias. Não é verdade que vocês estão dando toda a atenção. Nós ouvimos familiares aqui. Nós ouvimos mães que perderam seus filhos e nos disseram: não recebi uma ligação da Vale. Nenhuma. Estou vivendo à base de remédio. É o ML que liga, é a gente que liga, são os movimentos sociais que assistem. Mas a Vale não fez nenhum diálogo com as famílias. Uma pergunta que eu quero que você me responda. Me não. Responda à Comissão Parlamentar de Inquérito. Que dia vocês vão devolver os 22 que ainda faltam? Porque faltam 22 pessoas para serem devolvidas, veladas e enterradas pelos seus familiares. Nós conversamos várias vezes sobre os insumos que o Instituto Médico Legal não teriam. Conversamos isso em reunião de comissão permanente da Casa. Eu te entreguei um relatório. Você retornou dizendo que estava sendo providenciado. No meio de julho, nós recebemos da família, todos os parlamentares receberam, não é uma pauta minha, é uma pauta da CPI, todos os parlamentares receberam a relação de insumos pendentes, que porque o ML não tinha esses insumos, os corpos, os pedaços de corpos que estão lá, não podem ser identificados. Em julho, de um crime que aconteceu em janeiro, e até julho, pedaços de corpos das pessoas estavam lá. E não poderiam ser corretamente identificados porque faltavam insumos. Porque o Instituto Médico Legal não estava preparado para um crime que assassinaria 272 pessoas de uma única vez. Então, ainda é possível que dentro dessas 22 famílias que esperam enterrar seus entes queridos, os corpos estejam no ML. O caso que nós mais acompanhamos, porque ela esteve muito conosco, a Andressa, que chorava o filho de 26 anos, o corpo estava há 1 mês no Instituto Médico Legal. Ela ficou chorando 1 mês, indo na lama 1 mês, e o corpo já estava no Instituto Médico Legal. Mas porque vocês, da Vale, não entregaram os insumos no tempo correto, ela
ficou um mês a mais de um luto indefinido por não conseguir enterrar o seu filho de 26 anos. Mas esta é a história de um senhor que toda semana senta ali, hoje ele não está, ele senta com a camisa da filha, que segura 2 recém-nascidos, que tinha acabado de voltar da licença maternidade, e ele não consegue enterrar a filha, além de ter que cuidar e explicar para os netos que a filha não voltou. A relação que vocês estabeleceram com as famílias não é a que você está nos dizendo. Vocês não estabeleceram relações corretas com as famílias. Não é o que a gente escuta nas audiências que nós fizemos em Córrego do Feijão. Você sabia que funcionários contratados por vocês agridem as pessoas quando elas se manifestam? Porque foi essa a denúncia que nós recebemos quando nós estivemos em Córrego do Feijão. Que as pessoas saíram em manifestação. As pessoas manifestam, Marcelo, pelo direito à água. Isso não é uma pergunta. Porque você vai dizer que a Vale está fazendo tudo. As pessoas se manifestam pelo direito à água, pelo direito de serem ouvidas. E um funcionário contratado por vocês, especificamente para atuar, retirou o colete, saiu do escritório de vocês em Córrego do Feijão e esbofeteou uma viúva que estava fazendo manifestação. Isso é público. Nós ouvimos em audiência pública. Não estou trazendo nenhuma novidade. Pode ser para você. Mas para nós que estamos no dia a dia ouvindo as pessoas, isso não foi novidade. Posso tomar uma água, presidente? Por gentileza. Pelo menos aqui a Vale não vai te tutelar. Que nós garantimos, né, José? Então, o que eu quero dizer é que o seu relato não corresponde à realidade do que nós vivemos. Se esse fosse o objeto da comissão parlamentar de inquérito, eu perguntaria quando é que a Vale vai devolver até os cofres públicos 29 bilhões de reais em impostos, ICMS, imposto de renda, PIS, COFINS e royalties. Previdência, a Vale deve 596 milhões de reais. Vocês não pagam os impostos que devem e destroem as condições do serviço público prestar o atendimento à população. O que a Lilian trouxe, aí não é uma pergunta. O que a Lilian trouxe é algo seríssimo, presidente, porque nós estamos diante de uma atuação articulada da Vale com a iniciativa privada para tornar o crime lucro. Eu espero que a imprensa que nos acompanha esteja entendendo isso. O poder público que deveria ser fortalecido, as escolas estaduais que deveriam ser fortalecidas no atendimento aos órfãos, as famílias que viveram o crime, as escolas municipais deveriam ser fortalecidas, elas estão tendo a ingerência do sistema privado de educação. Então, há um processo inimaginável de você lucrar com crime, porque o Estado que deveria se fortalecer é um Estado que se diminui para a atuação do sistema privado. Isso é gravíssimo, relator. Isso é gravíssimo. É gravíssimo e precisa ter, no momento nosso de relatório de reparação, a identificação que o sistema privado não pode lucrar com crime. É o fortalecimento do sistema público. É o fortalecimento da Defensoria, é o fortalecimento do Ministério Público do Trabalho, é o fortalecimento do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, enfim, do sistema público. Mas o que nós corremos o risco é de ver diminuído o público e as empresas lucrarem. Porque amanhã nós vamos discutir a Renova. E vamos discutir para onde está indo o dinheiro da Renova. Não está indo para o fortalecimento do sistema público, seja ele qual for. Então, as perguntas que, em relação à Vale, inicialmente que eu teria, presidente, seriam essas. Mas eu quero dizer, tentando fazer uma síntese, se é que isso é possível, o que nós identificamos nessa nossa atuação através das outras comissões que atuamos em relação onde a Vale atua. Nós temos um problema de grilagem das terras. A permissão, inclusive, da permuta dos terrenos mediante a indenização da Vale às vítimas. Eu gostaria que a Defensoria Pública, neste caso, nos respondesse. Como é que a Defensoria Pública está atuando, em que medida o acordo feito pode resguardar para que isso não aconteça, porque é real.
Você vai em Macacos, a Vale destruiu o modo de vida das pessoas. Você vai em Barão de Cocais, a Vale destruiu a vida das pessoas. E onde tem Vale, ela vai destruindo, ela vai tocando sirene. Vocês sabem para quê? Para tirar o povo do território. Porque quando o povo sai do território, ela pode atuar de forma plena. Ela pode atuar sem ter gente que vá denunciando as suas práticas. Essa comissão parlamentar de inquérito foi a comunidade do Pires. E o que nós coletivamente identificamos? A Vale comprando os terrenos no entorno da comunidade. Para quê? Boa pergunta. Para que vocês estão comprando os terrenos no entorno da comunidade do Pires, em Brumadinho? Ela vai tirando as pessoas dos seus territórios, a pessoa da pousada, do restaurante, não tem mais condição de viver, de vender, de viver do turismo. Nosso estado é belíssimo em relação ao turismo, nossa vocação não é só a mineração. Nós temos vocações importantíssimas para a diversificação da matriz econômica, mas a forma de atuar da mineradora, ela faz com que as pessoas não queiram permanecer nos territórios, queiram sair dos territórios, os seus territórios ficam subvalorizados e a Vale começa um mecanismo de compra, de retirada das pessoas. Então, essa questão em relação à grilagem de terras, essa questão, a permuta de terrenos, aí é uma questão específica, se a Defensoria puder nos colocar. A Vale, presidente, faz um processo de contratação e financiamento de outras empresas, sobretudo ONGs, e de pessoas que se disfarçam de voluntários. Não é uma pergunta. Eu não quero que ele responda, porque não é uma pergunta. Mas a Vale faz um processo em que ela simula voluntários, ela incentiva escritórios de advocacia. Tem escritórios que estão ganhando 400 mil, cada vez que fecha um acordo individual. Essas são as dificuldades com o acordo. Eu fui bem crítica ao saber do acordo, porque a Vale está fazendo um processo paralelo, que vocês não veem porque ela não diz que está fazendo. Mas ela contrata escritórios, ela contrata mediadores. Não é a Vale que bate na porta das pessoas, mas são escritórios com promessa de farta remuneração que vão convencendo as pessoas a fazerem acordos individuais. ONGs, supostas ONGs, né? Para a gente não tirar o papel importante das organizações da sociedade civil. Supostas ONGs que atuam em benefício da Vale. A Vale teve a coragem de conseguir criar um sindicato que não tinha base de atuação em Brumadinho para tentar impor acordos rebaixados. Acordos rebaixados. Uma pergunta, Marcelo. Vocês valoraram a vida de cada pessoa, no caso do rompimento da barragem em Brumadinho, em 10 milhões. Cada vida vocês estão pagando quanto? Vocês estão oferecendo quanto? São os mesmos 10 milhões por vida que vocês disseram que valia nos relatórios internos de vocês, que se tornaram públicos? Essa é uma pergunta. O problema, aí é um diálogo com a Defensoria, a qual, meu respeito, vocês estiveram lá desde o primeiro dia, vi o trabalho de vocês, porque eu estive lá nesse processo, mas o que nós percebemos em relação a este processo? A Vale utilizou o acordo, que foi específico para Brumadinho, como parâmetro e mecanismo de coerção em outros territórios. Eu sei disso porque eu já devo ter realizado 10 audiências públicas nas mais diferentes regiões em que a Vale atua. A Vale pega o acordo, que ele foi específico para aquele crime, pega uma base dele e oferece, e contrata escritórios para fazer a mediação, não, a coerção. Nós estamos lidando, gente, com pescadores, com professoras, com donas de casa, com pessoas que plantam para a gente comer na cidade, com agricultura familiar. Essas pessoas não são obrigadas a entender dos seus direitos de atingidos pela mineração. Mas ela faz um processo fortíssimo de contratação de escritórios muito bem remunerados para convencer as pessoas em outros territórios. Eu não estou falando de Brumadinho. Sob o escopo formal ou da imagem de que já fez um acordo justo, nas palavras da Vale, no caso de Brumadinho. E as pessoas que se recusam a este acordo individual não têm garantido um processo rápido e coletivo de reparação dos seus direitos. Esse é o problema. Esse é o conflito que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Ela aposta no acordo individual para mitigar o coletivo. Ela não faz o individual e diz, não, a gente vai respeitar o coletivo. É mentira.
Ela usa o individual para mitigar qualquer ação coletiva, para criminalizar os movimentos que surgem ou que são organizados, como o MAB, como os movimentos em Brumadinho. Pergunta para a Línia quantas vezes ela sentou nessa mesa com a Vale. Nessa mesa não, em qualquer mesa com a Vale. Quantas vezes? Quantas vezes, em 6 meses que ela é uma moradora de Brumadinho, ela é liderança em Brumadinho, quantas vezes ela esteve assim, cara a cara, com tanta gente junta da Vale, para dizer o que ela pensa em nome das pessoas que ela representa? A Vale mitiga. Ela quer o individual, porque o coletivo, para ela, lhe sai mais caro, não apenas no campo financeiro, mas por uma organização das pessoas. Pessoas organizadas são um problema, porque ela só nega informações. Por isso a importância da Lilian e do Jocely aqui nessa audiência. Quando você escuta as pessoas sobre as questões da mineração, as pessoas não sabem as informações. Os funcionários que vocês mataram não sabiam que tinha 35 segundos para correr. Não sabiam que a sirene poderia não tocar. A sirene não tocou porque a lama levou não, né, gente? Porque se a lama está levando sirene, ela foi colocada no lugar errado. Nós estamos com outro problema, né? Foram 35, André, segundos. As pessoas da pousada não sabiam que tiveram 4 minutos. E vou dizer mais para vocês. Os funcionários que morreram não sabiam qual era o som, Marcelo. Sabe por quê? Porque vocês usaram buzina de carnaval no simulado. Deve ter uma diferença, né, gente? Da buzina de carnaval para uma sirene que diga, corra, está rompendo, corra, está rompendo. Foi a buzina de carnaval, que os moradores de Córrego do Feijão foram treinados em 2018, que os funcionários foram treinados em 2018. Então, quando a sirene poderia ter tocado, nós nem sabemos se os funcionários estariam em condições de correr, porque a gente não sabe se eles sabiam identificar a sirene. A de carnaval eles sabiam. Então, a chamada para o carnaval, todo mundo já estava ciente como é que seria. Mas, para fugir da morte, elas não sabiam. Um outro fator, Marcelo. Todos os funcionários que correram na direção que a Vale orientou, morreram. Só sobreviveram os que, por instinto, foram na direção contrária ao que vocês orientaram no caso de rompimento. Então, vocês só negam a informação das pessoas. As pessoas onde tem barragem de vocês, elas não sabem o risco. Elas não sabiam que era até 60 segundos. Elas não sabiam o som da sirene. Elas não sabiam que era 4 minutos. Elas não sabiam que era 24 minutos em Parque da Cachoeira. Elas não sabiam. Porque essa informação elas não tinham. Elas não tinham. E quando há um rompimento, vocês não dão um comando claro. Nós ouvimos aqui das pessoas, dos processos que foram feitos logo na sequência do rompimento da barragem no dia 25 de janeiro. Então, eu estava dizendo, porque a Vale utiliza, e eu queria, no diálogo com a Defensoria Pública, aquilo que vocês já sabem, a Vale utiliza técnicas de negociação e de coerção contra a população atingida. Você precisa de água. Um processo coletivo te dá melhores condições de ter água. Mas a Vale não dá água, mitiga o coletivo e vai para o individual. Porque aí ela tem um processo de controle melhor. A Vale aposta na metodologia individual, em detrimento da coletiva. Eu não estou dizendo que a Defensoria não é a posição da Defensoria. Mas eu estou dizendo que toda vez que se aposta no individual para que o coletivo vai ficar resguardado, a Vale se sente confortável em mitigar o coletivo, porque ela vai dizer nos relatórios dela, nas peças publicitárias que foram feitas, que ela está fazendo tudo. Eu nem sei por que nós estamos aqui. Eu nem sei para que tem CPI. Está tudo resolvido. Reparação total. O que nós ouvimos aqui? Garantia de não repetição. Marcelo, outra pergunta. A garantia de repetição não tinha que ter sido em 2015? Quando foram assassinadas 20 pessoas? Com o rompimento da barragem de Fundão, não era ali, gente, a garantia da não repetição? Porque a garantia da repetição, eu não sei, às vezes vocês não assumiram a garantia da não repetição em 2015, né? Mas a garantia da não repetição tinha que ter sido em 2015. Para finalizar, presidente, não pode, aí é num diálogo com a Defensoria Pública, não pode ser
um profissional que a Vale pague para cuidar da saúde das pessoas, gente? A empresa vai ter o controle das condições de saúde das pessoas. Nós precisávamos ter um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Quem tem que cuidar das pessoas é o SUS, não é a Vale. Mas é a Vale que decide de quem ela cuida. Aqui, atrás desse vidro, tem familiares denunciando que pais e mães dos assassinados não têm assistência psiquiátrica. Não têm assistência psiquiátrica. No dia 25 de junho, Marcelo, eu estive no ato em Brumadinho, abracei uma mãe, que eu não sei o nome dela, que estava com a camisa do filho estampada. E ela me dizia, eu quero ir embora, eu quero ficar com ele. Eu dizia a ela, a senhora não pode ir, porque quem matou seu filho não está preso. Pelo seu filho, a senhora tem que ficar aqui. E nos abraçamos e choramos juntas. A população de Brumadinho não está sendo cuidada. Nós não sabemos quantos suicídios têm acontecido naquela região. Da desesperança da vida dessas pessoas, como essa mãe, que a dor é tão grande que não lhe cabe. E ela não quer continuar nessa dor. Vocês não podem diretamente cuidar dessas pessoas. Mas vocês deveriam fortalecer o SUS, obrigatoriamente, para que o SUS cuidasse dessas pessoas, porque essas pessoas não estão sendo assistidas. Brumadinho se tornou um lugar do antidepressivo. Porque as pessoas também têm medo de falar as coisas. Mas nós ouvimos em Brumadinho, quando fomos, André, o aumento de 80% do uso de medicamento para tratamento psiquiátrico. Não tem nenhum processo de cuidar dos órfãos. Eu vou às escolas de Brumadinho como presidente da Comissão de Educação, mas eu não quero saber o que o Pitágoras está fazendo lá, não. Eu quero saber o que o sistema público está fazendo pelas pessoas. E o que a Vale forneceu ao sistema público para que o sistema público cuide das pessoas. Porque as escolas, como presidenta da Comissão de Educação, eu tenho competência para ir e para fazer esses questionamentos. Eu já falei das práticas abusivas, né, de publicidade. Eu quase acreditei nas peças publicitárias que vocês fizeram. Divulgação massiva de valores que seriam doados e que, posteriormente, vocês recuam nas propostas, de que tudo está sendo feito, a você encontra com as pessoas, nada está sendo feito. Enfim, presidente, as minhas considerações iniciais são essas. Eu peço, de fato, desculpas pela extensão. Mas tem um outro problema, né, Marcelo? Seu presidente não quis vir. Não é? Por que o Fábio não veio? Qual o problema? O crime foi aqui. O presidente que recebeu, ano passado, 23 milhões de reais de lucro retirado da nossa terra, não quis vir aqui conversar na terra, que a empresa que ele presidia matou 272 pessoas. Os executivos da sua empresa não quiseram se submeter a um processo coletivo, como nós estamos aqui hoje, e recorreram ao judiciário para impedir a cariação. Então, de fato, quando você vem, acaba sendo uma oportunidade, sabe? Embora eu tenha a oportunidade com você em outras comissões, seu presidente não veio, uma vergonha. Tinha que estar aqui, tinha que ter vindo para cá muitas vezes, mas fez uso do judiciário para não vir a essa comissão parlamentar de inquérito. Então, de fato, é você que vem, é com você que a gente vai fazer esse processo, né, de questionamento. Eu perguntaria, por fim, à Defensoria Pública, como é que nós vamos fiscalizar o próprio poder público? Um pouco no que a Lilian disse. O volume de recursos, de parcerias público-privadas, ou de próprios investimentos que a Vale possa fazer no município, quem acompanha isso? Como é que nós vamos saber se tudo que está chegando está indo para onde devia ir, da forma correta, se não é a criminosa que está gerindo e dizendo o que tem que ser feito? Nós sabemos que os municípios têm uma minerodependência da atuação da mineradora, e como é que a gente vai preservar o povo
em relação a isso? Como é que nós vamos fiscalizar os poderes que vão receber recursos das mineradoras? E, por fim, eu não sei se vocês souberam, mas, na medida em que os benefícios emergenciais foram pagos à população de Brumadinho, o governo federal retirou direitos das pessoas lá. Não sei se vocês atuam nisso, mas é um questionamento importante. Nós soubemos de suspensão de benefício de prestação continuada, de Bolsa Família. As pessoas foram impactadas, considerando que esse auxílio emergencial seria um aumento de renda. Com o que as pessoas tiveram que lidar, né? Apesar de tudo o que estão lidando. São essas as considerações, presidente. Obrigada.